E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do canal Debatendo com Fute. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a série Campeão do Mundo, parte 6. E antes de ir pro vídeo, siga o canal Debatendo com Fute lá no Instagram, @Debatendo com Fute. Vai sentando o dedo no like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e bora pro vídeo. Alemanha, campeã da Copa do Mundo de 1990. O torcedor alemão não aguentava mais. A década de 1980 havia terminado e a Copa do Mundo, por duas vezes, escapou por entre os dedos da seleção alemã. Uma geração cheia de talentos e craques não conseguiu dar ao país o tricampeonato mundial. Na terceira vez, porém, a espera terminou. Comandada pelo Kaiser do último título mundial em 1974, o Franz Beckenbauer, e por Matthaus em campo, a Alemanha colocou ponto final na síndrome do vice e levantou sua terceira Copa em cima do algoz de 4 anos antes, a Argentina, que ainda tinha Maradona, mas não tão genial como no México. Com vários remanescentes dos vice anteriores, os alemães coroaram o ano histórico para o país. A reunificação da Alemanha com o maior de todos os troféus. É hora de relembrar essa Alemanha de 1990. Em novembro de 1989, a Alemanha viveu um dos episódios mais emblemáticos de sua história, com o início da queda do Muro de Berlim, que dividia o país em Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Era o fim de um período sombrio, repressivo na história mundial, e o início da reunificação alemã, que aconteceria em 1990. O feito serviu como combustível para inflar ainda mais os jogadores alemães, que disputaria a última Copa da história da Alemanha Ocidental. Conquistar o título seria o melhor dos mundos para celebrar a nova era que chegava. A equipe de Beckenbauer começou o Mundial no grupo D, ao lado de Iugoslávia, Colômbia e Emirados Árabes Unidos. A estreia foi ótima e mostrou a todos o que os alemães eram mais uma vez forte candidato ao título. 4-1 na Iugoslávia. Na partida seguinte, mais uma goleada, 5-1 nos Emirados Árabes Unidos. Já classificado, os alemães tiraram o pé na partida contra a Colômbia e apenas empataram em 1-1. Era hora das oitavas de final e do reencontro histórico com a Holanda. O duelo entre Alemanha e Holanda é um clássico, não importa se é amistoso ou torneio de verão, válido em Copa do Mundo. Então aí o negócio ficou ainda mais sério. A Holanda disputava sua primeira partida contra a Alemanha em mundiais, desde 2-2 da Copa de 78, quando os holandeses eliminaram os alemães. Em 82 e 86, a Laranja não disputou o Mundial e chegava à Itália como favorita campeã europeia, tendo eliminado os alemães durante aquele torneio em 1988. E assim, a Alemanha ganhou da Holanda por 2-1. Era o fim da linha para a Holanda, maravilhosa no papel, mas sem comando e inspiração dentro das 4 linhas. E nas quartas de final, a Alemanha enfrentou a boa seleção da Tchecoslováquia, única seleção que mostrava um futebol convincente e ofensivo. A Alemanha definiu a partida aos 25 minutos do primeiro tempo. A Alemanha classificado para a semifinal. Inglaterra e Alemanha protagonizaram mais um duelo emocionante em Copas, naquele
dia 4 de julho de 1990, em Turim, com vários craques em campo. O duelo teve muito equilíbrio, com a Inglaterra ligeiramente melhor em sua investida ao ataque. O jogo terminou empatado, Alemanha 1, Inglaterra também 1, e foi para a prorrogação. Chegaria mais uma final de prorrogação, com o apito do árbitro brasileiro José Roberto Wilde. O jogo foi para os pênaltis. Na decisão, os jogadores alemães comprovaram mais uma vez serem os reis do sangue frio em disputa na marca da cal. Alemanha 4, Inglaterra 3. A Alemanha estava mais uma vez na final de uma Copa do Mundo. O primeiro tempo da final foi entediante para os mais de 70 mil torcedores. Nenhum gol, poucas chances e somente trocas de passe. O público arriscou até vaia aos jogadores ao final da primeira etapa. E a Alemanha faz 1-0 em cima da Argentina. E assim termina o jogo. A Alemanha tricampeão da Copa do Mundo de 1990. Em 1994, o Brasil se tornaria tetracampeão da Copa do Mundo. O Brasil teve, ao longo de sua história em Copa do Mundo, seleções fantásticas, como a de 1958, 1962 e 1970. Porém, nenhuma dessas seleções brasileiras que ganharam a Copa do Mundo teve tanta garra e tanta vibração quanto o Brasil de 1994. Os feitos do time comandado por Parreira nos Estados Unidos foram históricos e inesquecíveis para qualquer brasileiro que acompanhou aqueles de matar qualquer um do coração. O Brasil vivia um período conturbado em sua história. Havia perdido o seu maior ídolo no esporte, Ayrton Senna, e não sabia o que era gritar: é campeão do mundo. Há 24 anos, coube a uma das equipes mais sólida e consistente da história das Copas dar ao Brasil o tetra. Pela primeira vez, uma Copa do Mundo era disputada nos Estados Unidos, país com nenhuma tradição no soccer. Assim é como eles conhecem o futebol que a gente pratica aqui. Calor à parte, a seleção mostrou que tinha um grupo muito unido e competente, mesmo longe do brilho das seleções de outras épocas. No final, colocaram frente a frente Brasil e Holanda, duas ótimas equipes naquela Copa. Se o primeiro tempo não teve grandes emoções, o segundo foi um estrondo. O Brasil jogou demais e com um brilho até então inédito naquela Copa. E o primeiro gol foi de Romário, em jogada muito bem trabalhada. O segundo foi mágico, de Bebeto, driblando o zagueiro, o goleiro e eternizando a comemoração do Embala Neném. Mas a Holanda aproveitou a acomodação do time brasileiro e empatou. Faltando 9 minutos para o final do jogo, falta de Branco, que ele transformou em falta nele mesmo. O lateral, contestado por muitos naquele Mundial, cobrou. Romário desviou da bola de maneira providencial e enganou o goleiro. Golaço, Brasil 3-2 na Holanda. A revanche pela eliminação na Copa de 1970 estava garantida e a vaga nas semifinais era brasileira. O adversário seguinte seria de novo a surpreendente Suécia e de novo Romário mostrou seu poder de decisão e marcou o único gol do jogo, depois de o Brasil perder muitos e muitos gols, alguns deles mais do que feito. Era o Brasil de volta à final de uma Copa do Mundo, como da última vez em que participaram. O adversário seria a Itália. A aguardada decisão da Copa de 94 colocava dois tricampeões mundiais frente a frente. De um lado, a força do conjunto do Brasil e a estrela de Romário. Do outro, a sólida defesa da Itália, com um meio-campo pegador e outra estrela, Roberto Baggio. No ataque, esse foi um jogo muito pegado, disputado, tenso, com muitas chances perdidas.
O calor do meio-dia americano prejudicou demais os atletas e o espetáculo ficou comprometido. Para piorar, do lado brasileiro, Romário não conseguia criar nada, pois tinha um mito Franco Baresi em seu caos durante todo o tempo, todo instante, todo minuto, um verdadeiro carrapato à italiana. Com o 0-0 predominante nos 90 minutos e nos 30 da prorrogação, a Copa do Mundo seria decidida nos pênaltis pela primeira vez na história. A disputa por pênaltis começou com o erro de Baresi. Era um bom presságio, porém Márcio Santos errou o seu logo na sequência. Parecia que um fantasma não queria que aquela bola entrasse de jeito nenhum, mas o batedor seguinte, Albertini, converteu para a Itália. O próximo era Romário. Ele tratou de estufar as redes pela primeira vez naquela final para a seleção. Com categoria, Evani empatou para a Itália. Branco deixou o Brasil em vantagem. Saro bateu e Tafarel defendeu. Dunga converteu a sua com calma. O seguinte era o craque, Baggio. Se ele errasse, o Brasil seria tetra. Ele partiu, bateu e a bola lá na Casa Branca de Washington. Brasil, tetra campeão mundial de futebol. O país explodiu de alegria. Depois de 24 anos, lavou a alma. A conquista foi dedicada a Ayrton Senna, morto naquele ano. O Brasil perderam um ídolo, mas ganharam um time inteiro para adorar. Era a seleção canarinho no topo do mundo. Brasil, tetracampeã da Copa do Mundo de 1994. E aí, galera, a gente vai falar da França, campeã da Copa do Mundo de 1998. Com o esquadrão que fez história, o time liderado por Zidane conquistou a Copa do Mundo e a Eurocopa em sequência e deixou um legado. Ao montar uma grande seleção, é preciso unir jogadores técnicos, rápidos, inteligentes e, acima de tudo, vencedores. Foi o que a França fez para ir bem na Copa de 1998, que seria realizado depois de 60 anos no país. A primeira foi em 1938, vencida pela Itália. E a missão ficou com o técnico Amier Jacquet. Jacquet começou a formar a equipe com a base no grande time francês da época, o Olympique de Marseille, campeão europeu de 1993, que tinha como estrela o goleiro Barthez, o ótimo zagueiro Desailly. Bom, galera, a França estreou contra a novata África do Sul, em Marselha, no palco onde o Olympique deu show no início da década. A França venceu fácil por 3-0. O jogo seguinte foi contra a Arábia Saudita, que perdeu feio, 4-0, com gols de Henry, Trezeguet, Lizarazu. Nessa partida, Zidane foi expulso e ficou de fora por 2 jogos, a classificação assegurada. Hora de enfrentar a Dinamarca, sempre perigosa, com os irmãos Laudrup e o paredão Sneijder no gol. A vitória veio por 2-1. Que sufoco nas oitavas. A França encarou o Paraguai do excepcional zagueiro Gamarra, que não tinha cometido e não cometeu nenhuma falta na Copa. Nas oitavas de final, o jogo foi duríssimo e um 0-0 parecia não sair nunca do placar. Foi então que, os 8 minutos do segundo tempo da prorrogação, o zagueiro Black fez o gol de ouro ou da classificação. Anfitriões no sufoco, mas quartas de final. E haja coração. O adversário nas quartas foi a sempre temível Itália, com sua eficiente zaga e dona de um contra-ataque mortal. Novamente, o gol não queria sair
e os franceses começavam a ver o filme da Euro de 96 passar. Ataque pouco eficiente e sem pontaria. E no fim, a França passou, ganhando de 4-3 da Itália. Depois de um sufoco nas quartas, veio a semifinal. Depois de mais um sufoco, a França teria pela frente a surpreendente Croácia, novata em Copas e grande sensação do torneio, após eliminar a Romênia por 1-0 e a Alemanha uma cachapante 3-0. O temor dos franceses tinha um nome, Davo Suquet, o matador daquela Copa, mas a Croácia também tinha Bomba e Prosinec. Aquele jogo ficou marcado pelo drama e ascensão de um jogador, Lilian Thuram. O defensor francês falhou no gol da Croácia de Suquet, que abriu o placar. Em 1 minuto depois, o mesmo Thuram empatou a partida. Aos 30 minutos do segundo tempo, ele virou. Na comemoração, a imagem dele, pensando em tudo o que havia feito, ficou marcada para sempre na história dos mundiais. O país fazia a festa. Pela primeira vez em sua história, a França decidia uma Copa do Mundo e em casa. Porém, o adversário seria nada mais, nada menos que o então campeão mundial, o Brasil, da estrela Ronaldo. A final entre França e Brasil na Copa do Mundo de 1998 era uma das mais esperadas das últimas edições do torneio. De um lado, os anfitriões, que aguardavam o brilho de sua estrela maior, Zidane, e torcia por um título inédito em casa. Do outro, o consagrado Brasil, que tinha uma estrela em total ascendência, Ronaldo. Um time guerreiro, um goleiro consagrado, Tafarel, e os laterais que apoiava com extrema eficiência, Cafu e Roberto Carlos. Mas o que era para ser uma partida equilibrada e proibida para cardíacos foi um jogo de um time só, a França. Devido a uma convulsão de Ronaldo horas antes do jogo, Edmundo chegou a ser escalado como titular no ataque, causando espanto geral nos brasileiros e na imprensa. O Brasil entrou em campo visivelmente abatido e sua principal estrela irreconhecível, resultando França 3, Brasil 0, com o show tão aguardado de Zidane, que marcou 2 gols de cabeça e ajudou a sua seleção a conquistar pela primeira vez o Mundial. Seu desempenho o coroou como o melhor jogador do mundo daquele ano. Petit anotou e o outro gol. Já no final, selou a vitória por goleada. Nem o mais otimista torcedor francês esperava uma vitória como essa de sua seleção. A França consagrou-se como o melhor time do planeta e terminou a competição invicta com 6 vitórias e 1 empate. Enfim, os Blues podiam estampar uma estrela dourada em seu peito. França, campeã da Copa do Mundo de 1998. E é isso aí, galera. Quem assistiu o vídeo até o final, deixe o seu like. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber mais vídeos. O canal Debatendo com Fute vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.